Ainda falando aqui direto de Buenos Aires, na bonita Praça General San Martín, depois da derrota de ontem do Fluminense aqui para o Lanús, que deixou o time em desvantagem para esse segundo jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana, que vai ser na semana que vem, na terça-feira que vem, no Maracanã. É claro que é um resultado ruim, mas é claro também que a gente acredita nessa classificação, tem que acreditar, porque se tornou obrigação. Já falamos sobre isso no vídeo de mais cedo aqui no canal. Se tornou ainda mais obrigação à medida que o Fluminense apresenta uma postura como apresentou ontem no segundo tempo, que consequentemente levou a esse resultado. Eu fiz uma coisa que, se você não fez, eu aconselho nem a fazer. Daria tranquilamente para fazer um vídeo aqui reagindo ponto a ponto às declarações do Renato Gaúcho ontem na coletiva. Mas eu também não vou fazer aqui esse martírio com vocês. Não vou maltratar vocês dessa forma. Porque eu não tinha ainda assistido a entrevista completa. E depois que eu assisti, eu cheguei à conclusão de que basicamente, no mínimo, uma atrocidade por minuto. É um negócio absolutamente inacreditável e lamentável a entrevista do Renato ontem. Mas eu vou trazer um pouco da repercussão aqui dos jogadores na zona mista, que falaram na zona mista tanto com a gente, e também do desabafo que fez o Thiago Silva ontem à beira do campo, logo depois do término do jogo, quando o Fluminense leva um gol, no último lance da partida, num escanteio a seu favor, que o Thiago foi para a área, obviamente, para tentar cabecear. E aí a gente já discutiu a questão do Bernardo Soteldo olhando para o Salvio fazendo infiltração para depois cruzar e o Marcelino fazer o gol, mas o Cano também na origem da jogada teve a oportunidade de fazer a falta e não fez também. Então, obviamente, se você pegar, você vai observar erros individuais ali, mas tudo isso é apenas consequência de uma postura ridícula, covarde que o Fluminense acabou demonstrando ontem no segundo tempo. Os jogadores falaram um pouco sobre isso. Já vou começar com essa fala do Thiago Silva, ali a ESPN logo depois do jogo. E a gente vai ter Guga falando, Nonato, Fábio também passaram por lá. E uma declaração do Guga importante é sobre a renovação de contrato dele. E aí depois eu vou voltar completando sobre as informações que eu tenho em relação a essa renovação e também sobre Paulo Henrique Ganso, que vai ficar uns dias fora, longe dos gramados. É difícil, né? Mesmo com um grupo de bons jogadores que a gente tem, são 3 competições, então é jogo em cima de jogo, mas a gente tem que fazer por onde, quem entrar tem que dar o melhor sempre pela camisa do Fluminense e em busca sempre de vencer os jogos. Então é desse jeito que a gente está seguindo aí, jogo a jogo, nas 3 competições. Ô Fábio, aqui pro Brasil aqui. Ô Fábio, a gente tem a impressão de que o Fluminense está tomando mais gols do que já tomou na parte mais inicial do ano. Por que tem aumentado esse número? A gente tomou 4 agora do Bragantino, veio na sequência agora de novo e muito semelhante ao gol que tomou do Bahia, naquele confronto também, que também era mata-mata, também na reta final, e pela fala de vocês também, chegaram à conclusão que também uma desatenção. O que isso tem acontecido, esses gols assim, tem acontecido? É difícil você colocar somente com as palavras, né? Mas a gente alerta, né? Concentra, mas aí alguns momentos dentro da partida, e como foi principalmente no caso do Red Bull, né? A gente entrou muito abaixo, muito moroso, né? E o Red Bull entrou concentrado e focado. Isso aí faz bastante diferença e a gente tomou os gols muito rápido, depois não conseguiu reverter, porque aí quando o jogo encaixou, o Red Bull estava muito bem consciente dentro de campo. Já do Bahia é aquela, às vezes, falta de atenção no limite final da partida, né? Principalmente nós acréscimos, às vezes estava já achando que o jogo já tinha se encaminhado com o empate. E futebol é dessa forma, né? Tem que estar sempre focado, ligado. Hoje a gente foi surpreendido de novo com um gol de contra-ataque, né? Onde a bola era nossa, no escanteio, onde era um risco para o adversário e se tornou um risco contra a nossa equipe, né? Então são esses detalhes que fazem a diferença no futebol.
a gente alerta, todo mundo se cobra, mas tem que colocar em prática, né? Tem que fazer ali e não ficar achando que a jogada é uma jogada boba, que não vai acontecer nada perigoso, e aí sofre o gol e aí fica todo mundo chateado porque poderia ter definido uma marcação melhor desde o início da jogada. Especificamente do gol de hoje, a gente estava ali bem pertinho de onde saiu o gol. Logo depois do gol, fiquei reparando que você estava reclamando muito, meio que apontando para a área central do campo. O que você estava falando ali? Qual foi o erro ali que você identificou no gol? A jogada é muito rápida, né? Mas analisar sempre a visão que cada jogador tem ali para que não venha muitos jogadores aonde está a bola e sobre jogador adversário com possibilidade de finalizar, que foi o que aconteceu. Então é muito rápido e a gente tenta ali explicar ali, todo mundo se corrigir, por isso tem que falar, mas também tem o barulho da torcida que influencia, né? É diferente de quando o estádio está vazio, e então isso aí também atrapalha bastante. E agora é analisar o que foi de errado, o que a gente tem que melhorar e reverter lá com o nosso torcedor, que aí é a nossa força maior. Só a última para a ESPN Brasil. Para a ESPN Brasil. Você falou da torcida, eu ia falar exatamente isso. Infelizmente o Flu saiu com a derrota daqui e eu queria ir além do jogo. Eu vi muitas crianças subindo alambrado, a torcida realmente diferenciada da Argentina. Vocês sentiram isso? O que vocês acharam do jogo? Especificamente da torcida em si, você chegou a ver? A paixão, né, do futebol é vista, né, desde dos garotinhos, mas no Brasil a nossa torcida também, a criançada está com as músicas do Fluminense na ponta da língua, gritando o jogo todo, e vai ser dessa forma lá. A gente vai fazer de novo aí uma pressão gigantesca, como sempre vem fazendo dentro do Maracanã, para que a gente possa jogar bem e conseguir a nossa classificação. Aqui com o Nonato. Ô, Nonato, imagino que foi um banho de água fria esse gol no final. O que o Renato passou para vocês para esse segundo tempo? Porque acho que foi o que mais intrigou o torcedor. O primeiro tempo não foi ruim, um iniciozinho mais complicado, mas o segundo tempo, a percepção da torcida, a gente viu através das redes sociais e da galera que estava aqui na arquibancada, que parecia que o time estava mexendo para segurar o resultado, depois pareceu que o Renato, quando te tira e coloca o Lúcio Acosta, ele estava querendo conseguir o resultado e aí toma um gol de contra-ataque. Como é que foi a fala dele no vestiário? Como é que foi essa análise que ele fez desse momento do jogo nas substituições? A gente ainda não falou sobre o jogo especificamente, depois do jogo todo mundo um pouco de cabeça quente, ainda mais da forma que foi, né? Os 45, se eu não me engano. Eu confesso ali, depois que a gente saiu do intervalo, eu fiquei com a sensação que daria talvez para buscar um resultado positivo, mas a gente sabe que é jogo de 180 minutos, se não conseguir ganhar, melhor não perder, né, para decidir na frente do nosso torcedor. A gente já provou várias e várias vezes, quando eles estão do nosso lado lá no Maracanã, as coisas são diferentes. E vamos analisar o que a gente fez de bem, o que a gente fez de mal. Realmente a gente tem que focar nisso, porque a gente não pode talvez fazer um primeiro tempo no nível que a gente fez e talvez não conseguir repetir o segundo tempo, enfim. Corrigir os erros, a gente tem que ter paciência, tem que saber lidar com esses altos e baixos, mas como eu disse, a gente conta com o torcedor, eu sei que ele vai estar do nosso lado para decidir essa vaga lá no Maracanã. Nonato, só mais uma, infelizmente o Fluminense perdeu aqui. Eu queria saber do pós-jogo. Thiago Silva ou Renato falaram alguma coisa com vocês lá no vestiário? Você poderia falar o que vocês falaram, até vocês jogadores? Como eu disse, no pós-jogo a gente, até de cabeça quente, a gente prefere ficar cada um mais na sua, porque é melhor a gente rever os vídeos com cabeça fria, com cabeça no lugar mesmo, porque a gente precisa corrigir esses erros que a gente cometeu, principalmente no segundo tempo. Acredito que a gente tem totais condições de reverter. Como eu disse, nosso grupo é maduro o suficiente, a gente já passou por várias situações esse ano e demonstramos que a gente conseguia dar a volta por cima, manter esse foco e, como eu disse, o apoio do nosso torcedor vai ser essencial. Nonato, uma coisa que acho que chama a atenção do torcedor é que, assim, acho que você, na sua carreira, você foi meio que um 8. Né? Você não era um 5, mas também não chegava a ser o 10. O que está diferente para você? Porque, assim, na cabeça do torcedor, você está disputando posição com o Ganso e com o Lúcio Acosta. Você está sentindo a vontade nessa posição? Como é que está a questão de jogar um pouco mais adiantado assim? Bom, cara. Bom,
Você lembra a pergunta ainda, Léo? Lembro. Bom, são situações que o Renato pede, que o Renato toma decisões. Eu estou apto ali já joguei em várias posições no meio de campo, aqui no Fluminense, em outros times. E acredito que assim, o que ele pede para mim hoje é para cumprir uma função um pouquinho mais avançada. Claro que Ganso e Lúcio Costa eu sei que tem certas características diferentes que eu não tenho, assim como eu tenho algumas que eles não têm. E a gente está aqui para ajudar o Fluminense, independente do que o Renato precisar no momento do jogo. Vai ter jogador. É muito melhor você ter 3 jogadores com características diferentes para você escolher de acordo com a circunstância, com a partida, do que talvez não ter tantas opções assim. Então acho que isso só ajuda o Fluminense. Enfim, eu estou aqui para ajudar o Renato precisando de mim, precisando do Lúcio, o Ganso também. A gente está aqui para dar conta do recado. Nosso torcedor, a gente vai fazer de tudo para reverter essa situação. O Guga, mas aqui também. Deixa eu só posicionar aqui melhor. Primeiro tempo a gente viu que você teve muita dificuldade porque os caras estavam dobrando o tempo inteiro ali, o Marcelino Moreno caía por aquele lado. Houve algum tipo de ajuste durante o jogo? Porque a gente percebeu que passou uns 15, 20 minutos, ficou um pouco mais tranquilo. E também você falasse, tinha muita gente escorregando. O que tinha no gramado ali também que acabou complicando a vida de vocês? Bom, realmente, logo no início da partida, eles acabaram deixando 2, 3 jogadores ali, mas do meu lado, né? A bola batia no zagueiro da direita e eles acabavam já virando essa bola ali para tentar fazer uma superioridade numérica em cima de mim. Rapidamente a gente ajustou ali, deixou o Hércules um pouco mais setorizado para me ajudar e acho que a gente conseguiu ajustar isso mais rápido. E sobre o campo estava bastante escorregadio, estava todo mundo de trava mista, mas enfim, faz parte. Não sei explicar, faz parte do trabalho. Só uma questão também, a sua renovação como é que tá? Porque setembro, seu contrato vai até o final do ano, tá para sair já? Tá nos detalhes. Beleza, tá aí Guga confirmando que tá nos detalhes a renovação. Creio que foi um partido muito físico, sabíamos da dificuldade que era jogar assim. Pero não podemos todavia correr um gol de contra-ataque no último minuto. Pero só em 90 minutos que se acabou. Teremos mais 90 em Maracanã. Vamos ver o que vai passar. Estou convicto que podemos fazer um partido muito melhor que hacemos hoje. Hoje não hacemos o nosso jogo. Muito bem, o Guga acho que deixa bem claro aí, né, que a negociação está muito perto de ser concretizada para mim. O que eu tinha de informação até então? O Fluminense vem tentando renovar o contrato do Guga já há um tempo, desde antes da Copa do Mundo. A questão é que foi feita uma primeira proposta que foi recusada e depois foi feita uma contraproposta ao Fluminense pelo empresário dele, com o André Cury, fora da realidade, com valores altíssimos. E o Fluminense falou que nesses valores não tinha condição, que tinha que conversar, que tinha que negociar. Provavelmente chegaram ou estão muito próximos de um acordo e essa renovação vai ser acertada. Justo no pior momento, na minha visão, para mim é o pior momento do Guga com a camisa do Fluminense. Um jogador que foi útil em vários momentos, importante, em jogos decisivos, até nas chamadas foradas, né? Ele entrou em algumas e deu contra o recado, então não dá para negar isso. Que muitas vezes ele foi importante sim, mas ele não faz uma boa temporada, não está bem. Ontem, os primeiros 20 minutos foram assustadores. Depois o time se equilibrou, ele entrou... Acho que ele claramente entrou passando mal, porque ele pede remédio para enjoo depois. Acho que ele estava passando mal ali, ele já entrou meio que no jogo assim, imagino eu, né? Mas depois até melhorou um pouco na partida, nada também que chamasse a atenção. Inclusive, foi substituído pelo Fidelis no segundo tempo. Mas é fato que essa negociação ela avançou nos últimos dias, e está muito perto de ser concretizada, como o próprio Guga falou aí. Eu, na minha visão, hoje, falei sobre isso depois do jogo contra o Corinthians, o Fidelis é um jogador diferente. É um jogador para ser lapidado, um jogador para ser bem trabalhado. Esse garoto, tendo oportunidades, ele vai ter sequência. E não seria absurdo nenhum se o Guga não renova e depois a aposta, no caso, passaria a ser o Fidelis ali como substituto do Samuel Xavier. Mas acho que não vai ser agora. E aí, é claro, é aquele negócio. O Guga renovando, sempre vai ter a preferência. E o Fidelis vai entrar quando tiver, como agora o Samuel lesionado, ou o próprio Guga lesionado.
em situações mais específicas. Quando poderia fazer do garoto ali eu não sei qual a visão interna em relação ao Fidelis, mas fazer dele o substituto na lateral direita do Samuel Xavier. Um jogador que pode amadurecer, pode crescer, e talvez até o Guga, imagino que o Guga tenha essa vontade de jogar mais, de ser titular, coisa que dificilmente ele vai ser no Fluminense. Eu acho que a história até aqui mostra isso. Enfim, mas tudo caminha de fato para essa renovação de contrato, que acho agora, com a ascensão do Fidelis, não acho extremamente necessário. E em relação a Paulo Henrique Ganso, eu já tinha informado isso para vocês aqui, mas ontem o Fluminense confirmou que ele teve uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda e vai ficar fora de 4 a 6 semanas. Essa é a previsão. A gente sabe que o trabalho que o Filé faz, departamento médico, fisioterapia, é provável que ele volte antes, até um mês uma lesão grau 2, até um mês eu acho que ele já deve estar fazendo transição, mas é mais um golpe duro, pesado, numa temporada muito ruim do Ganso, uma temporada muito complicada. Um jogador que não conseguiu ter sequência, que teve início de ano complicado com aquela miocardite, demorou a voltar, quando voltou não voltou 100%, o Renato chega, o Ganso vai perdendo espaço, ainda mais com a chegada do Acosta, e agora tem mais uma lesão para tratar, para se recuperar. Infelizmente parece num viés de baixa. Acho que é um jogador que esse ano, se tivesse bem fisicamente, poderia ajudar sim. Tem muita qualidade o Ganso. Mas infelizmente, imaginar que ele vai conseguir ainda nessa temporada ser uma peça importante no time, hoje me parece um tanto quanto improvável. Então é isso, galera. Já ficando por aqui. Claro, voltamos com mais informações direto aqui de Buenos Aires, assim que possível, assim que a gente tiver. A gente volta amanhã, já direto para Salvador, amanhã à noite. Eu vou direto para Salvador para o jogo contra o Vitória no Barradão no próximo sábado, que, ao que tudo indica, depois do resultado de ontem, certamente teremos mais uma vez um time reserva do Fluminense, imagino eu. E eu estou bastante curioso para saber que time é esse que o Renato vai escalar diante do Vitória. Fechou? Se você puder deixar seu like, se inscrever no canal, seu comentário também é sempre muito bem-vindo. Tamo junto, um abraço.